Presidente Lula é recebido pelo presidente Biden na Casa Branca em Washington. Encontro marcou reaproximação dos dois governos depois de um período estremecido. Brasileirinho de 12 anos conseguiu encontrar um doador de medula ósseo compatível depois de divulgar a história na internet e aqui no jornal Américas no Ar. Deputados se unem e apresentam petição ao Comitê de Ética da Câmara pedindo a expulsão do deputado de New York, filho de brasileiros. Uma nova profissão vem se destacando entre os brasileiros, personal chef, o cozinheiro que prepara pratos personalizados. E tem a história de um carioca que se tornou o primeiro negro imigrante a ser bailarino principal de uma das maiores companhias de balé dos Estados Unidos. É mais uma quebra de tabu, né, de padrões. Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando que o presidente Lula e a esposa foram recebidos hoje à tarde na Casa Branca pelo presidente americano Joe Biden. Foi o primeiro encontro oficial dos dois líderes desde que Lula assumiu o poder. Marcou a reaproximação dos dois governos depois de um período estremecido. Na reunião, Biden e Lula falaram de assuntos como meio ambiente, desigualdade racial, comércio e democracia. A Eloá Urazen acompanhou a visita do presidente Lula a Washington. Manifestantes contra e a favor ao governo Lula movimentaram a porta da Blair House nesta manhã. O presidente brasileiro está hospedado na casa de visitas oficial do governo americano e foi ali que deu início à sua agenda oficial com uma entrevista exclusiva a uma rede de televisão americana, seguida por um encontro com líderes democratas. Bernie Sanders, um dos primeiros a chegar, falou com a imprensa na saída e foi incisivo na luta pela democracia, não apenas nos Estados Unidos e no Brasil, mas no mundo. O político também falou da importância da Amazônia e da manutenção da crise climática. And the United States has got to be involved with Brazil, with Europe, in doing everything that we can to end the deforestation and protect that Amazon. Ao lado da primeira-dama Janja, Lula foi recebido por Biden conforme mandam os protocolos americanos, no Jardim Sul da Casa Branca. Depois do aceno aos presentes e do tão esperado aperto de mãos, os líderes seguiram para uma reunião às portas fechadas para discutir, sobretudo, questões de democracia e meio ambiente. Eu assumi um compromisso de que até 2030 nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia. Os Estados Unidos anunciaram que estão considerando aderir ao Fundo Financeiro de Proteção da Amazônia. E essa pode ser a primeira doação do governo americano a esse projeto brasileiro que visa combater o desmatamento. O Fundo Amazônia foi criado em 2009 com doações da Noruega e da Alemanha. Esse programa foi congelado na administração brasileira anterior e agora foi retomado pelo governo Lula. Além dos Estados Unidos, o Reino Unido também estuda participar. Até agora, o fundo já recebeu 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Agora a gente muda de assunto e no mês da história negra aqui dos Estados Unidos é um brasileiro que se destaca. Ele é o primeiro negro e imigrante a liderar uma companhia de balé clássico. E olha que não é qualquer companhia não, viu? É uma das 5 maiores aqui do país. Esse carioca da Cidade de Deus, Jonathan Batista, é elogiado pela performance de excelência que ele adquiriu depois de muitos anos de busca e dedicação. A Carla Marinho conversou com esse talento brasileiro. Vamos ver. Do protagonismo negro no balé. É por onde eu vejo, né? Por contar histórias, né? Por essa representatividade do homem negro em protagonismo no balé clássico.
E foi esse protagonismo que Jonathan Batista conquistou. Ele é o primeiro negro e estrangeiro a ocupar o cargo de bailarino principal em uma das mais renomadas companhias de balé do mundo, a Pacific Northwest Ballet, sediada em Washington, nos Estados Unidos. A conquista do brasileiro na companhia de dança com mais de 50 anos de história ganhou destaque aqui na América e no mundo. Hi, thanks for coming on our show. Well, thank you for having me. É mais uma quebra de tabu, né, de padrões. Eu acho que hoje em dia, com a maturidade que eu também desenvolvi, eu certamente abracei essa causa. E essa causa sou eu também, não é? Um bailarino negro, retinto, que veio da Cidade de Deus, que está numa companhia top 5 dos Estados Unidos, uma companhia grande, internacional, e eu carrego este fardo que é meu, é comunitário, e eu sei que eu tenho muito apoio. Mas antes de chegar ao topo da carreira, esse carioca, nascido na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, percorreu uma dura jornada ao longo de 10 anos. Ele conheceu a dança clássica em um projeto social na comunidade, por insistência dos pais, que faziam de tudo para manter o garoto longe da criminalidade. E essa história de ser primeiro começou lá. Ele era o único menino da turma. Quando chegou em Londres com uma bolsa de estudo integral para a escola English National Ballet, Jonathan também se destacou pelo talento e cor da pele. Com a carreira profissional consolidada, o brasileiro sabe que é um desbravador e que se tornou referência. Nunca desista e siga em frente. Abrace todas as oportunidades. Aprendam com suas falhas. Comunique-se. Uma das maiores chaves do desenvolvimento é a comunicação. A estreia de Jonathan Batista no posto mais importante da companhia foi em uma obra-prima de performance no balé clássico, a produção Giselle. No espetáculo, Jonathan interpreta o nobre da corte, Albrecht, que, disfarçado, vive uma história de amor com a camponesa Giselle. O balé conta a trágica e romântica história desses dois personagens e do rival Hilarion. Isso é um sonho. Eu me envolvi tanto com esse papel, porque eu esperei 10 anos para me reencontrar com este papel, não é? Porque eu já aprendi esse papel 2 vezes e nas 2 vezes eu vi que não era adequado. O protagonismo representa bem mais que o ponto alto da carreira do artista. Para ele, é a representatividade do homem negro, que estava faltando no balé clássico. Agora, os próximos a percorrerem a jornada terão mais chance de serem vistos pelo talento e não pela cor da pele. Estou garantindo que eu não seja o último, né? Que venham muito mais e que não leve 50 anos, que não leve 30, nem 20, nem 10. Sou um bailarino negro retinto e eu sou, além de tudo, também sou brasileiro. É muito gratificante para mim. Depois do intervalo, a gente te conta a história de um brasileirinho de 12 anos que conseguiu encontrar um doador de medula óssea compatível depois de divulgar a história na internet e aqui no jornal Américas no Ar. E vai ver também que centenas de imigrantes tentaram entrar à força nos Estados Unidos pela fronteira do México. O policiamento foi reforçado nessa região. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com a história de um brasileirinho que depois de 2 anos de espera encontrou um doador compatível para um transplante de medula óssea em New York. Em julho do ano passado, nós falamos desse caso aqui. Divulgamos no jornal Américas no Ar que a família buscava doadores compatíveis para o Samuel. Pois é, agora graças às campanhas da internet e aqui do jornal, eles conseguiram finalmente encontrar esse doador. A Carolina Camargo tem todos os detalhes. Mãe e filho chegaram cheios de esperança na porta do hospital em New York. Um abraço apertado marcou a saída do carro e o fim de uma longa espera.
eles finalmente encontraram um doador de medula óssea compatível com Samuel. Nós estamos há 7 meses nesta corrida, para encontrar um doador. Nós fizemos campanhas online, 90% da nossa campanha foi feita online e graças a Deus nós conseguimos mais de 600 pessoas, 600 candidatos e hoje nós estamos aqui porque, por causa da bondade de uma pessoa, hoje o meu filho tem um doador. Há 2 anos a família buscava por respostas para o caso de Samuel, chegando a passar por inúmeros especialistas e 5 hospitais diferentes nos Estados Unidos. O Samuel ele já nasceu com esse problema no sangue, que tinham poucas plaquetas e com o tempo foi evoluindo. Em 2020 foi quando ele teve uma baixa significante e desde 2020 que as plaquetas dele estão super baixas, em um nível de risco, e chegaram ao consenso em julho de 2022 que a única coisa que poderia curar o Samuel seria o transplante de medula. Depois de passar por aquela porta, o menino de 12 anos vai iniciar o tratamento. Serão 2 meses no total de internação. Samuel vai passar por um preparatório para só então ser realizado o transplante. Ele vai ter algumas medicações, dentre elas quimioterapia, nos próximos dias, começando amanhã até o dia 20. Após esse período, ele tem um descanso de 1 dia e no dia 22 vai ser feita a transfusão, vai ser feito o transplante. Depois disso, ele vai receber mais 2 quimioterapias e vai ficar internado por volta de 8 semanas. Por conta da longa estadia, Alessandra trouxe várias malas com tudo que o menino gosta, incluindo a almofada favorita do irmão mais velho. Agora, na contagem regressiva para finalmente curar essa doença, mãe e filho já fazem planos para o futuro. Nós pretendemos mudar para Miami, nós pretendemos fazer muitas viagens juntas, o Samuel gosta de viajar e então nós temos planos de muitas viagens pela frente. Em Washington, piora a situação do republicano de New York, George Santos. Deputados se uniram e apresentaram uma petição à Câmara pedindo a expulsão do filho de brasileiros do Congresso americano. O deputado Roberto Garcia liderou a campanha contra o político novato de New York. Ele afirmou que George Santos exagerou nas mentiras e que não é confiável para ter acesso a documentos classificados do Congresso. O republicano Daniel Goldman foi além. Disse que Santos não era apenas um mentiroso, mas um vigarista que não pertencia ao Congresso. A resolução foi entregue ao Comitê de Ética da Câmara, que já investiga a conduta do deputado de New York, George Santos, incluindo os excessos de mentiras e uma denúncia de assédio sexual. Hoje, a Comissão Federal de Eleição enviou uma carta ao deputado de New York dizendo que ele levantou dezenas de milhares de dólares depois das eleições de midterm e que precisa definir se vai disputar uma reeleição em 2024 ou não. Tudo isso para devolver ou manter o dinheiro. Santos tem até 14 de março para se adequar. Centenas de imigrantes tentaram cruzar à força a fronteira sul ontem à noite e entrar no território americano pela cidade de El Paso. Eles foram motivados por boatos de que o governo americano estaria enviando essas pessoas para o Canadá. A guarda costeira foi reforçada para conter os imigrantes. Pelo menos 500 homens tentaram entrar ontem à noite no território americano por essa passagem na fronteira sul, na cidade de El Paso, no Texas. Os imigrantes alegam que estão em acampamentos improvisados no México, passando fome, necessidades e sofrendo agressões físicas e abusos psicológicos. Os agentes de fronteira confirmaram que os imigrantes ouviram histórias falsas de que os Estados Unidos estariam enviando pessoas para o Canadá e, por isso, tentaram entrar no país para serem enviados para lá. Os policiais chamaram os boatos de falsos e disseram que essas histórias mentirosas estavam agitando os imigrantes. O Serviço de Fronteira informou que vai seguir com a política de imigração normal, que avalia caso a caso os pedidos de asilo.
Cerca de 100 imigrantes do Haiti chegaram na região de Florida Keys, no sul dos Estados Unidos, depois de dias viajando no mar. Eles estavam amontoados neste barco improvisado. As autoridades disseram que os imigrantes tiveram sorte da embarcação não afundar no mar. A Guarda Costeira está fornecendo assistência médica e recursos a esses imigrantes. Eles devem ser deportados para o Haiti. O governador da Flórida, Ron DeSantis, acionou a Guarda Nacional para ajudar a combater o aumento de indocumentados que estão chegando pelo mar, a maioria de Cuba e do Haiti. E olha, depois do intervalo, você vai ver que os brasileiros se renderam ao esporte mais popular dos Estados Unidos, o futebol americano. Já são 33 mil fãs. A final acontece neste final de semana e é o Super Bowl. E você vai ver também qual é o jogador brasileiro que está concorrendo ao prêmio do gol mais bonito do ano no futebol. Tá curioso? Não sai daí que na volta a gente te conta tudo. Neste final de semana acontece a final da NFL, o maior evento esportivo aqui dos Estados Unidos. Olha, como se fosse uma Copa do Mundo aqui no país. Todo mundo para acompanhar o jogo e os impressionantes comerciais e shows também. E como não poderia deixar de ser, os brasileiros vão acompanhar esse espetáculo do futebol americano. Nos últimos anos, o número de fãs brasileiros subiu 30 mil. A Cone Rocha conta mais sobre a NFL e os brasileiros. A cada ano, uma cidade americana é escolhida para sediar a grande final da temporada da NFL, a Liga de Futebol Americano, que este ano tem como grandes rivais o Philadelphia Eagles e o Kansas City. Só para você ter uma ideia do sucesso e importância desse evento, as pessoas comparam a final da NFL com uma Copa do Mundo. E por ter essa grandiosidade nos Estados Unidos, o Super Bowl costuma ter os intervalos comerciais mais caros do mundo e shows disputados. Este ano será Rihanna quem vai se apresentar. Todo esse espetáculo na final da NFL é por causa da audiência recorde, que ultrapassa os mais de 100 milhões de espectadores só no território americano. Isso sem contar com os fãs espalhados pelo mundo, como os brasileiros. Aqui, eles acompanham o Super Bowl do jeito tradicional, com churrasco e amigos, ou em bares de esportes como esse. Os brasileiros já são o segundo maior público do NFL. São 33 milhões de fãs declarados do esporte, mas a NFL precisa de ídolos brasileiros para o esporte ficar ainda mais popular no Brasil. Atualmente, o Cairo Santos é um ícone brasileiro na NFL e ele vem aos poucos conquistando esse status de ídolo. Sou um super fã do Philadelphia Eagles desde moleque, quando a nossa família veio para os Estados Unidos. No ano 2000, eu tinha 7 anos de idade e eu comecei a curtir esse time e eu virei um fã desde moleque. Então, esse ano a gente está indo para o Super Bowl, a gente vai jogar contra o Kansas City Chiefs, que é um time muito, muito bom, mas eu estou muito excitado, eu estou muito ansioso, na verdade, por esse jogo. Esse ano eu também vou para Filadélfia, que é umas 3 horas e meia, 4 horas de onde eu moro, para passar com os fãs lá, para assistir o jogo com os fãs. Vai ser muito legal, espero que vocês curtem o Super Bowl. E como eles dizem aqui, fly, Eagles, fly. E um estudo apontou que aumentou o número de concussões em jovens atletas durante a temporada regular aí de futebol americano. Só em 2022 foram registrados 149 tipos de lesões na cabeça durante os jogos. Os médicos da NFL confirmaram um aumento de 18% no número de casos de concussões em 2022. O caso mais famoso foi do quarterback Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins, que bateu a cabeça durante uma partida contra o Bengals e começou a passar mal no campo. Ele foi levado às pressas para o hospital. O médico-chefe da NFL, Allen Seals, disse que as equipes estão se esforçando para serem mais cautelosas. Mudamos os protocolos para tornar os jogos mais conservadores e protegidos. Colocamos mais médicos em campo e incentivamos os jogadores a falarem mais sobre dores e sensações estranhas no corpo, disse Allen Seals. Enquanto as concussões aumentam, a NFL declarou que houve uma queda de 5% no número de acidentes com fraturas.
Ainda falando de futebol, a FIFA indicou o jogador brasileiro Richarlison como um dos finalistas para o prêmio Puskás. Olha, é por causa desse gol bonito aí que o brasileiro fez pela seleção da Copa do Mundo contra a Sérvia, lembra? Richarlison disputa o troféu com o francês Dimitri Payet e o polonês Marcin Oleksy. Esse prêmio é para o gol mais bonito do ano no futebol. E claro que a gente já está aqui torcendo para o Richarlison ganhar, né? E olha, depois do intervalo tem uma reportagem especial sobre uma nova profissão que vem se destacando e muito entre os brasileiros, o personal chef. E tem também prestação de serviço. Quem mora no sul da Flórida vai poder tirar dúvidas de graça sobre como fazer o imposto de renda. Já já a gente te explica como. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma dica para nossa comunidade que mora no sul da Flórida. Os escritórios da Receita Federal vão abrir as portas neste final de semana para tirar todas as dúvidas dos contribuintes. A ideia é ajudar as pessoas com as declarações de imposto de renda, quem tem dúvida aí. Os funcionários estarão de plantão para orientar como preencher todos os papéis gratuitamente. Esse mutirão de ajuda acontece das 9 da manhã até as 4 da tarde. Olha, para ser atendido, basta procurar aí um centro de assistência ao contribuinte próximo à sua casa, portando um documento de identificação e o cartão do Social Security. Não precisa de agendamento. Outros estados também vão receber os atendimentos, mas em datas diferentes. O cronograma pode ser visto no site da Receita Federal. Bom, agora é hora do nosso clima. Vamos ver como é que está a previsão do tempo para amanhã? Vamos dar uma olhadinha na meteorologia? Olha, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 30 graus. Nova York, sol. Washington, tempo encoberto, mínima de 36, máxima de 49. Chuva em Orlando, sol entre nuvens em Miami, mínima de 67. Dallas e Houston, sol forte. Houston aí com máxima de 54, Dallas com máxima de 55. Dá uma olhadinha agora em Washington, em Seattle. Vamos ver como é que vai estar o tempo lá. Olha, sol entre nuvens, tempo encoberto também, máxima de 47 graus nessa região. São Francisco, sol entre nuvens com algumas pancadas de chuva e a mesma coisa em Los Angeles. Olha, nas duas regiões aí a temperatura vai estar em torno mínima de 40 graus e máxima de 56 ou 63 em Los Angeles. Las Vegas, sol, máxima de 63, mínima de 44 graus. Gente, você já ouviu falar do personal chef? Olha, é o cozinheiro contratado para preparar aí cardápios personalizados. E quem vem se dando bem nesse setor, que está crescendo e muito aqui nos Estados Unidos, são os brasileiros, claro, né? Principalmente com essa culinária aí que a gente tem, que agrada a todos os gostos. A Giovanna Locatelli conta toda essa história pra gente. Receber convidados para um jantar é sempre muito agradável. E se você não precisar se preocupar em cozinhar, então, o encontro fica perfeito. E é buscando justamente essa tranquilidade para poder também se divertir quando o encontro é em casa que muitos anfitriões estão movimentando o mercado que está ganhando cada vez mais adeptos, o do personal chef. O personal chef é o responsável por elaborar e preparar um cardápio sob medida para um evento ou para o dia a dia na casa do cliente. Sulemir Santos tem 30 anos de experiência na cozinha. Atuou por vários anos em empresas americanas. Ela conta que durante a pandemia começou a cozinhar sob encomenda, atendendo entregas. Quando as restrições acabaram, ela começou a receber pedidos para que fosse cozinhar na casa dos clientes. E isso fez tanto sucesso que hoje a agenda de personal chef está concorrida. Nós realizamos buffets, fazemos coquetel. Trabalhamos também agora, a gente criou um novo menu, que agora a gente também faz um menu para camarinhos de artistas. E também a nossa especialidade, como você sabe, é os acarajé, que nós temos todo verão, que nós vamos para as feiras, rodeios e muitos outros mais. E Sulemir atende aos paladares mais exigentes e conquistou de vez os estrangeiros com as delícias da culinária brasileira. Eu tive na divisa do Canadá, um americano me ligou e fiquei super surpresa. Ele queria, o cardápio era feijoada. E nesse casamento tinha só 10 brasileiros, o resto era tudo americano. Eu falei, Jesus, mas amaram e eu já peguei outra festa através desse casamento que vai ser em Buffalo.
Segundo este site de rastreamento de empregos, o salário de um personal-chefe nos Estados Unidos pode variar entre 50 mil e 163 mil dólares por ano. Vera Schmidt também é personal-chefe. Ela atende clientes de diversas nacionalidades e nas mais diferentes ocasiões. Eu atendo eventos como casamento, aniversário, festas particulares, devido à comodidade que as pessoas têm de ter um personal-chefe na sua casa. É um mercado promissor e especialistas apostam que o serviço chegou para ficar. Luciana concorda. Com certa frequência, ela contrata os serviços de um personal-chefe para receber convidados em casa. Segundo ela, o grande diferencial para o cliente é a comodidade e a exclusividade que este serviço oferece. Eu acho esse serviço maravilhoso e todas as pessoas que têm a oportunidade deveriam experimentar, porque quando você tem um evento para fazer, né, você quer receber os seus amigos, é muito mais prático, porque você pode apenas se preocupar em receber os seus amigos, a sua festa, enfim, e deixar esse trabalho para o personal chef. Tá aí, personal chef brasileiro. Gente, nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? Comida brasileira é um sucesso em qualquer lugar do mundo. Bom, é com essa matéria aí super maravilhosa que a gente termina, então, o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se ver segunda-feira, às 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite e até segunda-feira.